Ok. Vamos entrar agora na parte da discussão sobre elétrons e, na verdade, isso vai ser importante daqui para frente. A gente vai tratar bastante da estrutura eletrônica de cristais. Esses slides são dados pelo Andrew Daly, foram dados para o professor Frolov e eu peguei com o professor Frolov. Então, só para fazer aqui as referências a quem fez o trabalho duro de produzir os slides. Só revisando rapidamente aqui o que a gente discutiu sobre fônons, a ideia básica é que você tinha... Então vai ter uma conexão, né? Elétrons são ondas, fônons são ondas de vibração. Então vai ter uma matemática meio similar em alguns momentos. Então, quando a gente tratou fônon, a gente pensou numa variável que são esses desvios dos átomos com relação à posição relaxada, que teria aqui um pouco mais para a esquerda. Esse desvio para cada átomo é uma variável delta-x n. E a gente viu que a equação de movimento, né, a equação da lei de Newton, se resolve quando a gente assume um ansatz, né, um chute, tal que o desvio do enésimo átomo é dado por uma onda plana dessa forma aqui, onde K, a gente viu lá, é o momento cristalino. Colocando esse ansatz, você encontra uma solução que amarra a condição, que é a relação entre a frequência ômega e o momento cristalino K, que é chamada relação de dispersão. Então aqui está mostrada a relação de dispersão que a gente encontrou nesse caso de cadeia unidimensional monoatômica. Uma coisa equivalente pode ser obtida para elétrons, e a forma mais simples de visualizar, de chegar nesse resultado, é o que a gente chama de cadeia tight binding. O modelo tight binding ele é muito parecido com o que a gente fez no caso de ligação covalente, que era o LCAO, que é a combinação linear de orbitais atômicos. Aqui o espírito é o mesmo, a gente vai assumir que os elétrons são descritos basicamente por um ou poucos orbitais centrado em cada um dos átomos, e que o estado geral de um elétron pode ser descrito como a superposição desses orbitais. Vai ter uma outra diferença com relação ao método de química quântica, que a gente vai discutir ao longo dessa aula. Apesar desse modelo ser muito, muito simples, ele já captura a maior parte das informações mais relevantes sobre como que elétrons se propagam em um cristal. E curiosamente, dá resultados muito parecidos. Repara que a gente chama de tight binding, porque você imagina que a função de onda eletrônica continua sendo basicamente igual aos orbitais atômicos isolados, salvo por uma pequena perturbação. E curiosamente, o resultado é muito parecido com que se a gente fizesse a aproximação oposta, em que os elétrons são partículas perfeitamente livres, ondas livres, e que veem os átomos com uma pequena perturbação sobre esse estado quase livre. A gente vai fazer os elétrons quase livres mais adiante, mas é interessante essa conexão e como ela funciona. A gente vai assumir que esses orbitais centrados em cada um dos átomos são perpendiculares entre si, são ortogonais entre si. Vocês sabem que isso não é verdade para orbitais atômicos tradicionais, mas existem formas de combinar orbitais atômicos que levam à ortogonalização, fazendo aquele método de Gram-Schmidt. Uma coisa interessante é que, mesmo fazendo essa ortogonalização de Gram-Schmidt, você continua obtendo orbitais que são basicamente centrados em torno de cada átomo. A gente vai discutir depois um pouco sobre como são esses orbitais ortogonalizados, que é uma base chamada base de Wannier. A gente vai discutir isso em mais detalhe adiante. Mas você pode pensar basicamente que você tem orbitais aqui com um formato
desconhecidos, a gente não precisa entrar nos detalhes do formato dele, que a gente não vai calcular explicitamente nenhum elemento de matriz. E que a função de onda pode ser escrita como um somatório sobre esses orbitais atômicos, ou esses orbitais de Fourier. Se a função de onda é escrita nessa base, e agora é uma base ortonormal, a gente está considerando que todo o hamiltoniano pode ser descrito nessa base, ou seja, estamos desprezando as partes do hamiltoniano que necessitam de outras funções de onda para serem descritas. E vamos resolver o problema de autovalores do hamiltoniano. Esse problema de autovetores e autovalores do hamiltoniano, nessa base, é escrita como um problema matricial, né? Um problema de álgebra linear tradicional desse aqui, um sistema de equações conectando os coeficientes da função no sítio M com os coeficientes da função no sítio N, através do elemento de matriz NHM. Esse elemento de matriz, se eu fosse colocar um número nele, eu ia precisar determinar detalhes de como são esses orbitais NM. A gente vai fazer com isso daqui fechado, na verdade. Vamos fazer a seguinte aproximação. Essa outra aproximação aqui não é geral de LCAO, é uma aproximação específica do que a gente chama de tight bind. Tá? Que a aproximação é essa. É dizer que esses elementos de matriz, na verdade, vêm em três classes. Elementos on-site, energia on-site, energia é o valor esperado do hamiltoniano num determinado orbital de um sítio, vale a zero. O hopping, ou tunelamento, né, ele está chamando de J aqui, é bem comum também chamar de T, às vezes também se chama de T, não é J do tempo não, é só... E ele é esse hopping entre primeiros vizinhos. Então, se você está num sítio N, ele só existe se o N for igual a M mais ou menos 1. Né? Então, só pula aqui de um sítio para o próximo vizinho. E aqui eu estou tomando o tight bind, que a gente chama de tight bind de primeiros vizinhos. Tight bind de primeiros vizinhos é considerar que só esse termo de primeiros vizinhos é que é não nulo. E o resto é tudo zero. Então, os elementos de matriz entre o sítio aqui, por exemplo, 5 e 7, já seriam zero. E aí, isso daqui é o tight bind de primeiros vizinhos, é super comumente usado, dá resultados surpreendentemente acurados muitas vezes, e te leva a uma expressão que é relativamente fácil de resolver matematicamente. Tá? Então, aqui está o sistema de equações que eu tinha escrito antes, substituindo essas condições sobre o elemento de matriz HNM, você vai ficar com essas equações, que quando Cm é igual a Cn te dá zero, senão esse termo não contribui, então por isso tem essa delta aqui. Mesma coisa com a delta de primeiros vizinhos e o complemento menos J. Tá? De modo que, somando em todos os M's e usando as deltas que apareceram aqui, você vai ficar com esse sistema linear de equações acopladas. Tá? Então, resolver esse sistema linear passa por diagonalizar uma matriz que é basicamente dada nessa base de 1, 2, 3... Essa matriz é dada por ε0 na diagonal. E assim por diante. E por menos J fora da diagonal. Na diagonal secundária, né? E o resto é tudo zero. Tá? Então, esse tipo de matriz a gente sabe resolver exatamente. E, na verdade, ele é resolvido pelo mesmo ansatz que aparecia em fônons. Então, tem uma relação íntima entre essa solução e os fônons. Agora, a onda, que nos fônons eram ondas de posição dos átomos,
agora é uma onda associada a esses coeficientes da função de onda, esse CN. Tá? Então, aparecem as mesmas coisas. Primeiro que o K da onda, que aparece aqui, é definido a menos dessas translações por 2π sobre A. Ou seja, se você somar 2π sobre A a um K qualquer, você está levando a mesma função de onda, não está ganhando nada com relação à função de onda anterior. Tem um efeito de aliasing. Outro efeito que aparece é que um ansatz dessa forma resolve exatamente a equação de alto estado que a gente estava olhando. Tá? Repara que aqui entrou ainda um raiz de N, porque a gente está preocupado em manter a normalização da função de onda. Né? Então, raiz do número de átomos. Se você fizer psi dessa forma, você vai ver que dá 1, desde que você tenha essa raiz do número de átomos. E aqui está um conjunto de equações que está um pouquinho confuso, mas aqui está a equação inicial, né, que na verdade é um conjunto de equações lineares acopladas, e substituindo o ansatz onde tem Cn, você vai ficar com essa equação daqui de baixo. Então repara que você tem E elevado a menos I KNA, E elevado a I K N menos 1, tá o termo de acoplamento do vizinho da esquerda, N mais 1 do vizinho da direita. Cortando a I KNA e raiz de N aqui, que é mais ou menos o que a gente fez também no caso de fônons, você vai ficar com essa expressão aqui, que você pode juntar essas exponenciais, na verdade, e ficar com uma forma final para relação entre a energia e o K. Lembrando que a energia, na verdade, está associada à frequência através de H cortado ômega. Curiosamente, no caso de fônons, a gente tem o hábito de fazer esses gráficos de relação de dispersão com a frequência no eixo vertical, mas para elétrons costuma ser energia no eixo vertical. Razões históricas, dá na mesma. Então tá bom, esse gráfico obviamente é manjadíssimo, ele é um gráfico de cosseno desse tipo. Aqui fica bem evidente que se a gente continuasse plotando para fora da primeira zona de Brillouin, isso ia se repetir. Isso aqui é centrado em epsilon zero, então esse gráfico está plotado de epsilon com energia menos epsilon zero. Isso aqui é centrado em torno de epsilon zero. A altura daqui até aqui é dada por 4J. Repara que eu tinha ganhado 2J aqui, e é entre o mínimo cosseno, que é menos 1, e o máximo cosseno, que é mais 1, você ainda ganha mais um fator de 2. Tá? Esse espectro tem similaridades com o espectro que a gente tinha para fônons, né? Ele também é definido dentro de uma banda limitada, né? Se você olhar fora dessa banda, não tem nenhuma solução de energia, as energias só aparecem numa certa região, e ele se repete se você olhar para fora da primeira zona de Brillouin. Essa daqui é a primeira zona de Brillouin. O modelo que a gente lidou até agora foi considerando um orbital atômico em cada sítio, um orbital de Vanille em cada sítio, te dá origem a esse espectro com uma banda só. Só um segundinho. Te dá origem a esse espectro com uma banda só. Se houvesse mais de um orbital em cada sítio, apareceria uma segunda banda aqui. Então no próximo vídeo a gente vai começar a discutir a partir dessa aparição da segunda banda e a conexão com fônons, tá? Só falar mais desse slide, é que essa segunda banda aparece primeiro porque agora você tem um ansatz vamos chamar o orbital de SP, por exemplo. Um ansatz para o orbital S e outro para o orbital P, então você vai ter duas incógnitas para resolver, dois sistemas de equações lineares e duas soluções. Então
Ele vai ter duas relações de dispersão, que nem a gente fez no fórum. Além disso, a gente pode representar aqui nesse esquema de zona estendida, e repara que está acontecendo bem parecido com o que tinha acontecido nas vibrações em moléculas diatômicas, que é a abertura desse gap aqui, a aparição desse cruzamento evitado. Então, no próximo vídeo a gente vai discutir um pouco mais sobre essa relação de dispersão aqui.